Olá, eu sou o Túlio Faria e seja muito bem-vindo ao DevPlan. Nesse vídeo, a gente vai continuar falando um pouquinho aí sobre a arquitetura de uma aplicação web, tá? Então, no vídeo anterior a gente falou sobre o conceito básico, né? Então, do que é um back-end, do que é um front-end, como que eles se comunicam, né? Então, através de uma requisição, de uma resposta. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês efetivamente um exemplo aí prático do que é um request e um response, tá? Então, aqui a gente vai estar usando o Node.js, mas não é obrigatório vocês focarem nisso. Depois a gente vai ter mais vídeos aí falando só exclusivamente de Node.js, então o foco nosso aqui hoje não é especificamente o Node.js, tá? Então o Node.js é só uma ferramenta para a gente conseguir emular aí uma parte do servidor. E como ele é bastante simples, né, quando a gente está usando o Express, acho que didaticamente ele fica mais fácil aí de compreender. Bom, então eu estou aqui com o Chrome aberto. E o que acontece? Toda vez que você entra em um site, então se eu entro no Google, por exemplo, então google.com, eu estou fazendo um get no google.com. Como que a gente faz para checar se isso realmente está acontecendo, né? Como que eu faço para checar essa requisição? No caso do Windows aqui é só apertar F12, tá? Então no Chrome, tá? E o que acontece? Eu consigo ver essa abinha Network aqui, ó. Tá? Então tenho várias abinhas. Esse é uma barra de desenvolvimento. Então aqui a gente tem a barra de desenvolvimento, né, ou desenvolvedor, e nela a gente tem várias ferramentas, tá? Então à medida que a gente for aí avançando nos vídeos, a gente vai passando mais sobre essas outras abas aqui. O que é importante para a gente agora, vou clicar aqui em Network, vou dar um F5, e olha que legal, a gente tem um monte de requisições aqui, tá? Então eu tenho uma aqui, ó, que se eu clicar eu consigo ver tudo sobre ela. E olha que legal, request method, get, ele dá um retorno para mim, ó, deu 200, então tá tudo certo. Eu faço, qual servidor que está recebendo isso? Esse aqui. E lembra que eu comentei com vocês que geralmente a gente tem o request header e a gente tem o response header. Então, ó, o response header aqui, ó, que legal. E a gente tem também o request header, ó. Olha que legal. Tá. No caso do get, a gente não tem um request body, mas a gente tem um response body, que é esse response aqui. Então, no caso, seria a página inicial do Google, tá? Já retornando para o usuário aqui. Tá? Então, o get ele é o mais comum, ele é o mais simples, aí, é o mais trivial. E o que acontece? Eu fiz um exemplo aqui, aonde, deixa eu só abrir até o fonte, só para comentar com vocês. Em Node, na verdade, o que a gente faz? Aqui eu só estou recebendo quando vier barra, né? Então quando for um get em barra, eu vou retornar todos os headers da requisição. Olha que legal. Aqui no Node fica bem, no Express, né, na verdade, fica bem explícito, ó, request, response. Tá? Então fica bem claro que aqui são os dados de requisição e aqui o que eu quero de resposta. Né? Então, e aqui eu estou mandando a resposta, resposta ou response.send, e aí eu pego os headers da requisição e devolvo para o cliente, né? Então devolvo para o front-end. E olha que legal, esse exemplo já está rodando. Se eu der um F5 aqui em localhost 2.3000, que é a porta que eu estou rodando, ele retorna para mim todos os headers que eu da solicitação. Né? Então, qual que é o host, qual que é o tipo de connection, qual que é o controle de cache, e por aí vai. Então, olha que legal. Tá? Então, lembrando sempre aí, quando a gente tem um request response, a gente sempre tem os cabeçalhos de request, os cabeçalhos de response, e dependendo da requisição, do tipo de requisição, né, se for um get, um post, ou um put, a gente pode ter o body ou não. A gente sempre tem o body de retorno aí, tá? Então é comum a gente ter o body de retorno, tá? Então um corpo de resposta. Nesse caso aqui, o corpo de resposta são os próprios headers aqui. E o que acontece? A gente tem também tem outros tipos de requisição, como é o caso do post. Tá? O post a gente pode fazer a mesma coisa. Né? Então, a única diferença é que o post a gente não consegue fazer tão trivial pelo navegador assim. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Existe uma extensão que chama Postman, que ela permite que a gente faça um post. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, vou fazer um post em users. Tá? Então, vamos
Vamos ver aqui como é que fica. Opa, cadê? Aqui. Então, ó, eu vou mandar para localhost 2.3000 barra users. O tipo de requisição que eu quero é um post. E eu vou mandar um raw, né? Então eu vou mandar um texto puro aqui para ele. E eu vou escrever um JSON aqui, tá? Na verdade eu posso colocar até aqui, ó, JSON. E ele já manda um JSON para mim, ó. Então ele já troca para mim o cabeçalho de solicitação para JSON. Vou dar um send. Ó, e a resposta que veio para mim também são os cabeçalhos do request, tá? Então olha que legal. E o content length aqui, ó, 20. Por quê? Porque eu estou mandando 20 de dados para ele, é diferente daqui que eu não estou mandando nada, tá? Então, olha que legal. Eu fiz uma requisição tanto em post quanto uma em get aquela hora ali. E, de novo, no post eu tenho o body, ó. Então eu tenho um body da minha requisição e o meu body tem 20 bytes de tamanho, tá? Então vai 20 bytes ali que eu estou enviando para o servidor. Só por curiosidade, né? Aqui está um pouquinho diferente, vocês estão vendo que tem um rec.on e tal. Por quê? Para eu conseguir receber aqui os dados, tá? Eu vou comentar aqui. Então, eu vou devolver o próprio dado que eu enviei, tá? Então, vou restartar. Vamos fazer de novo. Olha lá que legal. Então, ele retornou a minha própria solicitação. Então, eu mandei teste, ele retornou para mim teste. Tá? O básico de uma aplicação web, ela sempre funciona dessa forma, tá? Então, o cliente, o front-end, vai dar um get, vai fazer uma request, aliás, e ele vai obter uma resposta, tá? Então, basicamente, toda aplicação ela vai ter isso, tá? Então, um request por parte do front-end ou do client e um response por parte do servidor ali, tá bom? Pessoal, esse servidorzinho aqui, ele está disponível, aliás, né? Eu já até criei o repositório, ele está no GitHub, tá? Então, o link está aqui na descrição do vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando um pouco mais aí da arquitetura de uma aplicação web, tá? Então a gente vai entrar cada vez um pouquinho mais a fundo até vocês conhecerem toda essa parte de como que funciona realmente. E depois a gente vai ter mais vídeos mais específicos de como funciona em cada framework e por aí vai, tá bom? Bom, pessoal, se inscrevam no nosso canal, deixem seu comentário com alguma dúvida, sugestão e etc. A gente está sempre aberto aí a receber novas solicitações de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!